Pessoal, boa tarde. Ó, esse está funcionando bem. Legal. Precon, desafios e oportunidades. Como eu falei, Precon é uma ideia recente no mercado de telecomunicações. Traz um pouco da ideia de uma rede pré-pronta, né? Então, ela está bem avançada em termos de construção. Vou avançar aqui um pouquinho com vocês em termos de bate-papo aqui hoje, uma palestra sobre Precon. Galera, no mundo ESP hoje, tempo é fundamental. Talvez o fator decisivo entre você captar clientes na frente do teu concorrente. Então, hoje você tem conjuntos habitacionais, tem regiões que surgem e, inevitavelmente, quem chega primeiro tem mais chance de ter mais sucesso. Com a questão do Precon, eu vou mostrar durante a minha conversa, tem muitas características que fazem com que o ESP tenha esse ganho competitivo, em termos de operação, tá? Como está sendo visto hoje o Precon, a grande onda do plug and play, né? Ou seja, todo mundo está vendo o movimento acontecer, a realidade que existe aí. Para alguns ainda vai ser futuro, mas para muitos já são uma realidade. E o que eu tentei colocar para vocês aqui? Uma grande onda, alguns estão surfando com sucesso, percebem que tem uma galera olhando ali, seria os ESPs meio que, o que está acontecendo? Será que eu tenho cacife para entrar? Será que eu tenho capacidade técnica para entrar com essa nova tecnologia? Será que eu consigo? Preciso achar um fornecedor confiável, achar uma solução confiável. Então, assim, essa solução já é confiável. Tá? Tem suportes aí de grandes fabricantes que trazem essa tranquilidade para o mercado. O maior exemplo disso é que as grandes operadoras já estão virando para essa solução e, inevitavelmente, elas ditam o ritmo, né, do mundo ESP. Como toda nova tecnologia, gente, ela precisa estar embarcada com muita qualidade, tem que ser veloz em termos de aplicação. E uma variável que a gente sempre se pergunta, né, a questão de custo. Uma coisa nova, legal, mas é cara. Vou mostrar para vocês que não é tão bem quanto isso. Tem muitas oportunidades realmente na mesa. O que acontece, gente? Numa rede convencional, termo convencional aí para as redes FTTX, com CTOs NAP com Fast Connector. Normalmente você tem essa passagem da última caixa de emenda da rede primária e pega um cabo ASU de 6 fibras, 12 fibras e vai jampeando as CTOs até que esse número de fibras do cabo termine, né? Então, rede balanceada, desbalanceada, tudo vai ser igual, tá, gente? Não tem nada diferente de uma solução convencional em termos de cálculo de potência, em termos de rede primária e rede secundária, splitter primário e splitter secundário, muito parecido nesse quesito. O que muda basicamente, eu vou mostrar que são alguns componentes da rede que faz com que você tenha esse ganho de tempo na aplicação, ou seja, na disponibilidade de porta. Hoje o termo tempo, ele é traduzido com a palavra, o termo, né? O quanto você precisa para ter disponibilidade de porta. Ou seja, quanto tempo você precisa para poder deixar a CTO apta ao teu time de vendas poder vender e você poder ativar novos clientes. Então, diferentemente desse conceito da convencional, surge Precon. E junto com o Precon tem os desafios de um novo modo de trabalhar, vamos dizer assim. Alguns fabricantes, beleza, eu tenho que fazer uma coisa mais rápida, mais eficiente, que tipo de cabo eu vou usar, qual tipo de ancoragem eu vou usar, certo? Com a ideia
de Precon, eu tenho algumas limitações, que está como desafio aqui na apresentação. Na tecnologia convencional, você tem o cabo ASU sendo jampeado de CTO em CTO. Aqui você tem o cabo entre CTOs, já com os conectores nas extremidades. Então, já existe um comprimento fixo, vamos chamar conhecido, desde lá do projeto. Você faz o projeto, você faz a concepção da tua rede, área de atuação, e você vai definir qual a metragem dos cabos entre caixas, em que postes essas caixas vão ficar. Tudo pré-definido, ótimo, é o melhor cenário, tá? Você vai ligar no fabricante, a lista de materiais, tantas CTOs, tantos cabos com 60 metros, tantos cabos com 65 metros, não tem dificuldade nenhuma de fazer com metragens dedicadas, tá? Não é 50, 100, 150 metros, como o mercado normalmente está trabalhando. Eu posso fazer, sim, com metragens dedicadas, que é o melhor cenário, que não tem sobra de fato, certo? Falando em sobra, no modo convencional, só na baixada da CTO, você tem 15 metros que você, na teoria, paga para ter essa reserva de baixada, para fazer algum tipo de manutenção. No Precon, esses 15 metros por CTO não existem, ou não devem existir, melhor cenário. Outro ponto. Quem não tem equipe própria, está pagando para lançar esses 15 metros sem necessidade. Na rede Precon você tem a economia do cabo e a economia do serviço também de mão de obra. E quando você resolve, vou fazer compra de 50, 100, 150 metros não dedicados, você começa a criar um problema para a tua rede, que são os excessos ou excedente, né, que você não precisaria estar comprando, aonde você vai acomodar esse cabo. Você vai ter lá, hora 5 metros, 10 metros, 20 metros sobrando, que vai te incomodar de certa forma. E você está pagando por esse cabo, está pagando para lançar muitas vezes. Então, isso são desafios do Precon. Eu vou comprovar para vocês aqui que já existem algumas soluções para isso, no nosso bate-papo, que resolvem boa parte dos nossos problemas. Basicamente, gente, quem nunca ouviu falar de Precon, ou quem já ouviu falar e nunca viu os componentes, aqui estão praticamente os 4 principais componentes de uma rede Precon, né? Na verdade são 3 componentes e as CTOs das extremidades são variantes de CTOs, né? Uma à esquerda de 1 para 8, à direita de 1 para 16, e ao centro vocês percebem que tem o de cima, o cabo com 2 conectores, que seria o cabo entre caixas, que eu acabei de falar que você pode comprar com comprimentos dedicados. E o de baixo seria o cabinho flat da última milha, com um conector em apenas um dos lados, ok? Da mesma forma, que você faz hoje um fast connector, lá na CTO, você tem que bater a escada no poste, abre a CTO, faz o fast, conecta, vai na casa do assinante, faz outro fast. Pode ser que o sinal não ficou tão legal ou de acordo com o que você esperava. Puta, você vai fazer o quê? Refaz o conector na casa do cliente. Puta, não ficou legal. Vai lá no poste de novo. Abre a caixa de novo. Faz o fast connect de novo. É muito, muito trabalho. Tá? E aí, querendo ou não, você tem 2 pontos que você fica muito, muito na mão do teu técnico, do teu especialista. Que hoje, convenhamos, não está fácil mão de obra de instaladores no nosso segmento, né? Hoje o cara troca de SP, troca de serviço por causa de 50, 100 reais, e esse cara já não era tão bom. Quer dizer, o cara que já não era tão bom, você vai ter que pegar um para ensinar, que vai ficar pior ainda. Então é muito complicada a mão de obra. E na rede convencional, querendo ou não, você tem 2 pontos críticos, né? Tanto na CTO quanto no assinante, porque o cara, você depende da mão de obra dele de fazer um fast connect bem feito. Se ele tem como padrão ali, de repente, trabalhar com até 0,5 dB de atenuação, se o cara faz mal feito, pode ser que nem passe luz ou chegue a 1 dB, inviabiliza o atendimento muitas vezes. Então, é um ponto crítico, tá? No Precon, qual que é a ideia daqueles componentes numa rede Precon? Eu trabalho muito com a ideia dessa caixa maior, né, que está no poste de baixo,
ela sendo uma caixa hub, uma caixa centralizada, a região de atuação onde você pretende trabalhar. De forma que você, tem que trabalhar com o bairro X. Tá, onde é que fica a minha caixa de emenda do meu backbone mais próxima daquele bairro que eu quero atuar? Você tem a opção de puxar um cabo AS, fazer a fusão na caixa de emenda e alimentar essa primeira CTO por fusão, é uma opção. Ou também você já pode comprar esse primeiro cabo com uma ponta livre para fazer fusão lá na caixa de emenda e uma ponta já pré-com para já alimentar essa primeira CTO Hub por pré-com. Certo? Partindo disso, essa caixa, como ela tem um in e um out mais 16 posições, ela te dá algumas possibilidades de configuração, né? Você pode alimentar um splitter de 1 para 16 e alimentar 16 CTOs de 1 para 4, por exemplo. Você pode alimentar um splitter de 1 para 8 aqui, fazer 8 CTOs de 1 para 8, uma rede balanceada, de forma que eu consigo fazer. Teve um cliente naquela região, puxa um cabo entre caixas, aquele cabo que tem 2 conectores, um tamanho dedicado, atendo aquela CTO e atendo aquele assinante, primeiro assinante que pediu para mim, puxei o cabinho, coloquei a CTO de 1 para 8 e atendi um assinante. Fiquei com 7 portas disponíveis naquela CTO. E aí meu time de vendas está trabalhando para poder vender cada vez mais perto daquela CTO que já está lá disponível a porta ativa. Vai passando o tempo, você vai tendo novas demandas e novas regiões. Você coloca ali uma nova CTO, puxa o cabinho, faz todo o mesmo movimento. Então você, de certa forma, você tem uma melhora também no fluxo de caixa da tua empresa. Por quê? Você vai gastando sob demanda. Você vendeu, puxa mais um cabinho, que seja vendeu para o primeiro cliente. Você vai lá, puxa o cabo, coloca a CTO de 1 para 8 e faz atendimento. E coloca o teu time de venda para poder trabalhar. Essa é um pouco da ideia. Então, você colocaria uma caixa maior centralizada, trabalhando como caixa hub, e você faz os atendimentos de acordo com o que você vai vendendo. Essa é a ideia. Uma das possibilidades, não é regra, tá, gente? É só uma das possibilidades. Seria a topologia estrela, que seria algo como isso aí, né? Numa rede desbalanceada, dá para trabalhar com rede desbalanceada em Precon? Claro, da mesma forma, tá? Você teria, numa opção aqui de trabalhar também com uma caixa hub, você vai alimentando essas CTOs da mesma forma, só que dentro dessa CTO de 1 para 8 também você tem um splitter de 1 para 2, desbalanceado. Da mesma forma que você faz hoje, para quem trabalha com rede desbalanceada, você já está acostumado a fazer cálculo de potência, colocar a splitagem lá dentro, você vai conseguir atender normalmente. Veja ao canto direito que as CTOs de 1 para 8 eu consigo identificar por cores, né, que está sendo uma tendência também muito bem aceita pelo mercado, que é a facilidade de identificar por cores qual é o splitter desbalanceado que está dentro da CTO. Então você imagina que se a mão de obra do instalador já não é tão boa, se eu consigo ter uma rede desbalanceada, será que eu estou na segunda caixa? Será que eu estou na terceira caixa? Qual o nível de sinal que deveria estar chegando aqui? Então se eu tiver uma rede desbalanceada com a identificação visual por cores, ele sabe exatamente em qual caixa que ele está, para poder validar a atenuação, esse tipo de coisa, né? Vale também o raciocínio de você fazer o atendimento sobre demanda, né? Quanto mais cliente tem, você vai lançando as CTOs e vai fazer os atendimentos, né? Essa seria um esquema. Uma das opções de operadoras que estão trabalhando são 3 ramais ali, 70-30, né? Com 2 ramais com 70-30 na CTOs, desculpa. Isso aqui não me garante uma uniformidade de sinal em todas as CTOs, não vai ser a mesma atenuação em todas as CTOs. Tem outras configurações que você pode fazer nessa rede desbalanceada, onde você quase que crava a atenuação de todas as CTOs para ser iguais, para o técnico saber que vai chegar aquela atenuação em cada CTO, mesmo sendo uma rede desbalanceada, certo? É possível também. Questão de cores aqui, gente, ó, o vermelhinho ali da CTO também é identificação visual, né? Sempre vai ser o IN da caixa,
A verde seria a primeira porta do splitter de saída, né, para atendimento ao assinante. E o azul é o out da caixa, ou seja, vai alimentar a próxima caixa e assim sucessivamente. Ok? Aqui eu tentei fazer uma comparação visual aí entre uma rede convencional e uma rede Precon. Normalmente você tem esses principais componentes aqui de uma rede convencional. A NAP, o cabo ASU, as alças. Sendo 1 para 8, 1 para 16, você tem os Fast Connect, toda essa gama de produtos aqui. Quando eu pego uma rede Precon, você vê que é muito parecido, né? Eu tenho uma CTO Precon contra uma NAP 1 para 8. Beleza, eu tenho a mesma composição de produtos, só que numa solução diferente, né? Aqui na convencional, você tem normalmente o cabo ASU de 6 e 12 fibras, enquanto que no Precon tem ganhado muita força o cabo figura 8. Só que notem que não é o figura 8 flat da última milha, é um figura 8 de fato, é um mensageiro, né? Tem um tubo luze de uma fibra, numa outra unidade de cabo. Tá? Não é o figura 8 que eu estou falando aqui, não é o flat da última milha. Alça pré-formada para cabo ASU, alça pré-formada para figura 8. Então são muito parecidos. Só que aqui já tem um ganho gigante, gente, no próprio custo dos produtos. Tá? O que ocorre aqui? Veja que eu coloquei como desafio, né? Porque uma das variantes que vai fazer com que a pessoa mude é custo. Tem tudo o ganho de tempo que a gente estava falando, mas o custo também é representativo, né? Se eu pegar uma CTO NAP 1 para 8 com uma CTO Precon 1 para 8, já se encontra no mercado ao mesmo nível de preço. Então, uma variante para CTO de 1 para 8 já foi resolvido pelo mercado, certo? Na 1 para 16 isso ainda não acontece. A 16 Precon, ele é um pouco mais cara do que a NAP convencional. Quando eu pego o cabo ASU de 6 fibras e comparo com o figura 8 de uma fibra, o figura 8 de uma fibra ele é 1/3 do valor por metro. A alça do cabo ASU deve ser 2 vezes mais cara do que a alça do figura 8. Então veja que eu estou comparando ponto a ponto. Mão de obra mais fusão. Aqui talvez seja um dos grandes divisor de balança aqui. Mão de obra hoje é deficitária, você não tem produtividade do teu time, você tem que sempre estar em cima cobrando produtividade. No caso da convencional, você tem que ficar abrindo o cabo, baixando o CTO, fazendo fusão, né? Você tem o risco dessa máquina de fusão tá em campo toda hora, com as equipes, é inerente ao trabalho, né? Vai ter que estar exposta. Enquanto que na Precon, você não tem fusão. A tua máquina de fusão vai ser para eventuais rompimentos, mais voltada até para backbone do que para essa própria solução aqui de Precon. O cabo flat, quando você compara o cabo com o cabo das duas soluções, o cabo do Precon acaba sendo mais caro porque tem um conector Precon a mais, né? Na comparação simples ali direta, né? Um tem um conector Precon, o outro não tem, o Precon vai ser mais caro. E o Fast Connector, na convencional você tem 2, no Precon você faz 1. Você elimina um dos pontos críticos de montagem da tua rede. Então, qual que é a ideia, gente? Isso é um pouco do resumo, né? Do que eu falei. A ideia, o grande desafio do mercado é trazer para os ESPs ou para o mercado produtos que atendam essa nova tecnologia, que tem um ganho absurdo de tempo, tá? Por quê? Porque basicamente você não precisa fazer fusão toda hora, baixar caixa, tem um ganho absurdo, ou seja, você tem uma disponibilidade de porta muito mais rápida. Basicamente a grande diferença do Precon hoje para convencional é você chegar em algum lugar, mas um tempo muito menor, porque tem muito menos mão de obra envolvida. Quando vocês pegarem uma lista de
solução convencional, uma lista de solução Precon, colocar uma do lado da outra, o que vale a pena, o que está mais caro, o que está mais barato? Tem que fazer conta de mão de obra. O que você está economizando? Quanto custa a tua mão de obra para poder ir lá no trecho, baixar a caixa, fazer a fusão, subir? Quanto custa isso? Tem que valorizar isso, entendeu? Então, esse é um pouco do resumo. Então, em CTO, a gente já conseguiu 1 para 8, já chegar ao mesmo valor. E aí tem um pouquinho da indicação do que eu fiz aqui, uma breve explicação para vocês de valores e tal, né? Mas aqui talvez seja, o grande divisor seria o fator mão de obra, que vai te traduzir isso lá na ponta, em tempo, para que você tenha disponibilidade de porta. Esse seria o grande detalhe, né? Veja que eu coloquei aqui como oportunidades, né? Qual que é a ideia? Para quem já conhece um pouquinho de Precon, você tem alguns conectores da marca A, B, C, diferentes fisicamente um do outro, que a gente chama tecnicamente de conectores proprietários, né? Ou seja, cada marca tem o seu conector. Isso para o mercado é ruim, porque eu fico dependente daquela marca. Isso, pelo momento, a princípio, parece ser ruim. Só que também o mercado de fabricantes já estão resolvendo isso. Está indicado na seta azul o que a gente chama de tradutor. Ou seja, é um componente plástico que você coloca no conector ISP base, Brasil e informa. ele converte de uma marca para outra. Em instantes, vamos começar uma palestra chamada Influência de aquele tradutor. E ele começa a conversar com a marca B. Influência do 5G na infraestrutura de TI. Fabricante. Palestra com Luiz Pupim, no palco principal. Ok? E aproveite então, todos os estandes, os outros uma restrição espaços, séria, o solar, o espaço das mulheres, o auditório, já existe no mercado o espaço do provedor. E aqui no palco principal começamos em instantes de uma marca para outra. A influência do 5G na infraestrutura com Luiz Pupim. Não é todas as marcas que têm todos os tipos de tradutores que conversam com todas as marcas. Então é bom quando vocês forem olhar quem que conversa com quem, qual o tipo de quem eu vou poder comprar cabo. Se eu comprar uma CTO da marca A, eu consigo comprar quem tem cabo para poder atender essa marca A, para você não ficar tão refém, entendeu? É importante que vocês vejam isso. Os custos, a gente já falou da CTO, economia de cabos e de alça a gente já comentou também, certo? Quando eu disse lá que na solução convencional vocês usam a SU, e na solução Precon você usa o figura 8, olha a aplicação da figura 8, por exemplo, lá na sua direita. Ele está ancorado no SUPA, com uma alça pré-formada, diretamente no mensageiro do cabo. O cabo não existe sobra, está com comprimento dedicado. Então você vê que ele só ancora no SUPA e entra no IN da caixa. Esse seria o mundo legal, tá? Mundo ideal. Ou seja, aqueles 15 metros que eu falei lá da convencional, se resume aquilo ali, ó. Você não faz fusão, você não baixa CTO, não depende de mão de obra. Você já imaginou a facilidade de você fazer o lançamento de um bairro? Você tem talvez 2 pessoas lançando CTO e tem de repente mais 2 puxando os cabos, interligando essas CTOs, já vindo com sinal. As caixas já estão ficando disponíveis para serem, com portas para serem vendidas. Vocês devem imaginar o quanto que isso deve ser prático. Em relação à operação que vocês têm hoje de baixar CTO, fazer fusão, preparar cabo, que é a parte mais morosa. Ok? Acomodação dos comprimentos excedentes. Gente, a gente vai gerar um transtorno desnecessário. Tá? A gente precisa ter uma programação mínima de você entender a região de atuação que você vai atuar, definir metragens e comprar os cabos dedicados. Há quem me pergunte assim: Sebastião, mas ao longo do tempo desse cabo aplicado, esse cabo entre caixas vai arrebentar um dia. Vai estourar. Vou perder o cabo inteiro? Tem gente que está pegando um cabo arrebentado e colocando outro com a metragem que ele tem no estoque. Talvez seja um ponto que talvez alguém pergunte.
Existem já soluções no mercado que foi desenvolvido para a última milha, com a ideia de última milha, que onde você... O cabo da última milha rompeu. O que vocês fazem hoje? Pô, vou pegar o cabo, 100, 200 metros, tira esse cabo inteiro, marca com o cliente, para ter que passar um cabo novo, é muito improdutivo. Você chega lá, o cliente não está lá. Você perdeu a viagem, você perdeu o deslocamento. Então, existe um produto que foi voltado para a última milha, para que, havendo essa identificação que esse cabo da última milha está rompido, você simplesmente recompõe aquele trechinho por fusão ou por Fast Connect, com adaptador ao centro, né? E muitas vezes o cliente nem vai ficar sabendo. Ou o cliente pode ter reclamado e você vai lá subir o link dele de novo. E essa mesma solução serve perfeitamente para um cabo figura 8 com uma fibra entre caixas Precon. Ou seja, você tem um cabo de 300 metros desse cara aqui, rompeu. Ok, o mínimo de sobra, esse cara, o próprio mensageiro do cabo vai suportar ele. No caso do figura 8, você vai ter que fazer uma fusão obrigatoriamente, porque é tubo luz e gelhado, não tem como fazer Fast Connector. Mas de forma alguma precisa trocar o trecho inteiro. Porque há quem perceba assim, eu vou perder o cabo inteiro, inviabiliza e vai ficar muito caro. Então, já existe solução, tá? Como todo mundo conhece em backbone caixa de emenda, aqui a gente chama de tubo de emenda, que é uma coisa mais simplificada. Ok? Tubo de emenda. E a questão do cabo entre caixas, gente, tem que fazer um esforço, tem que dar trabalho para o projetista, tem que investir um tempo para você ter uma assertividade maior no cabo entre caixas. Esse seria talvez a grande sacada. Você não precisa ter cabo a mais, você não precisa comprar cabo a mais, não precisa pagar para lançar em cabo desnecessariamente, entendeu? Então, pessoal, o tempo está acabando. Como eu falei, invista em projeto, mapeie a região, gere a lista de materiais, tá? Nesse início de virada de chave, faça a conta de fato, o que é do convencional, o que é no Precon, planilhe, coloque um do lado do outro, faça questionamento com os fabricantes, discutam, porque assim, eu gosto muito assim, o Precon hoje, em alguns momentos que eu vejo em feira, o pessoal fala assim, nem vou procurar saber porque é caro. A história da loja chique, sabe? Nem vou querer entrar porque é caro. Não. O Precon já não é mais isso. Tem que tirar não existe mais isso, tá? Tem alguns componentes mais caros, outros mesmo preço, mas tem um ganho que é de mão de obra, que eu reforcei para vocês aqui, que é absurdo. Absurdo na operação. Só quem sofre com ter que chegar em determinado dia num bairro e você consegue chegar uma semana depois, sabe o que eu estou falando. Tem que chegar rápido. A mão de obra não precisa ser tão especializada. Aqui é fixar a CTO no poste e jampear uma caixa para outra. Basicamente é isso, tá? Como eu falei no início, Precon hoje, gente, ele é realidade para as operadoras e é futuro para os ISPs. Para algumas ISPs de médio porte, já é inclusive realidade também. Tá? Então, não deixe de considerar essa possibilidade nos seus projetos. Quero fazer uma experiência, Sebastião, com um pequeno bairro. Dá para fazer. Você pode pegar a última caixa, fazer um braço ali, fazer 8 CTOs, fazer 20 CTOs, fazer 30 CTOs, para você validar Brasil, o quanto de ganho você tem usando essa tecnologia. O quanto de transtorno você vai evitar usando tecnologia Precon. Então, não precisa fazer Você já conhece o Espaço Mulher? O Espaço Mulher, ele fica no primeiro piso, ele fica no piso superior. E claro que os homens também são super bem-vindos. Agora que são exatamente 2 horas e 59 minutos, tem uma programação completa acontecendo no Espaço da Mulher. Fiquem à vontade. Nosso tempo esgotou, gente. Alguém tem alguma pergunta pontual? Vem aí, em seguida, uma palestra de inovação sem fronteiras com a Monique de Sá. Em seguida, o passo a passo para se tornar um case de sucesso com a engenheira Ana Meira. Tem também a Cris Veronese com o tema
que é ingresso da mulher no mercado de trabalho. Pessoal, só e para terminar, complete a frase. O Dia do Espaço da Mulher, temos a mulher no mercado Realidade da tecnologia futuro, né, gente? com a Mariana Souza. Então, conheçam o amanhã. Espaço da Mulher, que fica do lado da sala de imprensa, então do lado do Espaço vocês das estão no crianças. segmento. E é um espaço feito para a mulher, onde os homens também são muito bem-vindos. Tá todo mundo olhando o cara surfar a onda. E no palco principal, em instantes, começa medo, a palestra sobre Confie nas 5G. Soluções que existem, confie nos parceiros que vocês durante todo dia, uma programação completa acontecendo em todos os palcos. Beleza? Obrigado, boa tarde para vocês, bom evento. Brasileiro.